ela tem uma ação sobre o nosso estado interno, mas para ela agir sobre o nosso estado interno, precisa ter um outro elemento. Qual seria o outro elemento que teria a consciência lúcida, clara, que não, que não só uma inteligência superior a mim, ou a você, ou qualquer um. É a vontade. Nós estamos indo lá para frente. Eu quero descobrir o mecanismo. Existe para que uma ação superior ocorra em mim, em você ou qualquer um, o que nós precisamos ter desenvolvido? Tem que observar a realidade. Nós temos que ter um estado de consciência, Isso. ok? No Ok. meu estado de consciência, no seu estado de consciência e o estado de consciência do outro, é que é possível que a vontade apareça. Para a vontade aparecer, e nós vamos explorar essa vontade, essa consciência tem que existir, porque não tem como a vontade atuar sem uma consciência permitindo. Correto. Porque senão nós continuaríamos sendo marionetes. Nós não somos marionetes da realidade. Nós somos os seres atuantes da realidade. Tranquilo nesse sentido? Sim. Só que o que torna isso mais é, complexo é que, apesar de nós desenvolvermos um nível de consciência qualquer, apesar de desenvolver um nível de consciência qualquer, essa consciência sempre esteve sustentada por forças superiores. Por exemplo, os princípios inteligentes que compõem as estruturas celulares, eles são sustentados por uma estrutura celular que consegue sustentar um conjunto inteiro, dando um corpo para ele. Mas sem a possibilidade de ter construído, de ter esse corpo dando a ele uma linha de sustentação, ele não poderia ter se manifestar. Entenderam o que eu falei? Não seria então o livre-arbítrio, que é o que a gente tem que ter. Não. Sai dos conceitos que você está carregando. Esquece seus conceitos. Hum, Eu quero que vocês enxerguem o que eu vou dizer aqui de novo. Vou falar de novo. Nós temos princípios inteligentes sustentando o nosso corpo. Os princípios inteligentes, congregados entre si, formam uma estrutura celular. Poderia ser uma estrutura unicelular. Ele formou uma estrutura. Tranquilo? tranquilo. Essa estrutura existe porque tem uma mente teoricamente superior a esse conjunto, que faz com que esse conjunto dê a forma para ela. Se eu pensar, estou falando de nós. Nós somos os seres da evolução, os seres, né, o ser da evolução, que tem trilhões de células sob o nosso comando, mas essas células que estão sob o nosso comando, elas estão numa linha evolutiva que é para que eu exista como individualidade, elas fazem a composição do meu corpo, porque sem elas eu não teria corpo para manifestar. Então, onde existe uma inteligência superior, existem inteligências. ah, é, é difícil usar um termo, porque não é inferior. Teoricamente, essas estruturas psíquicas, elas têm que estar no nível diferente do nosso, e elas precisam depender da nossa consciência para poder manifestar, porque ela não é inferior.
Então, eu poderia dar um exemplo assim: uma mente superior, ela tem sobre ela domínio de mentes inferiores que sustentam ela. Mas, na verdade, essas estruturas não são inferiores, elas são tão evoluídas ou quão mais evoluídas, dependendo do ângulo da visão, do que a nossa própria estrutura pensante. Mas a nossa estrutura pensante é uma individualidade completamente distinta de um princípio inteligente que está fazendo o papel dele na evolução, sustentando a minha mente como ela é. Ela não só sustenta a minha mente, como ela depende da minha mente para ela ser sustentada na condição que ela existe. Mas ela e eu são coisas distintas. Deu para entender isso? Essa confusão? Seria minha dúvida assim, seria tipo uma espécie de uma, um atributo divino que a gente tem dentro de nós, seria isso? É como se eu vou pegar uma fruta, vou pegar uma laranja, ok? A gente pega uma laranja. Eu vou chamar de consciência lúcida a casca da laranja. A casca da laranja, vou pegar a fruta inteira. A fruta inteira, a gente vê a casca dela. Eu vou usar a casca dela como se fosse aquele corpo externo, como se fosse uma consciência individualizada. Mas para aquela casca estar na condição de casca daquela estrutura, ela tem dentro dela vários gomos, várias estruturas que sustentam a casca. Mas a casca não é a estrutura interna. A Certo. estrutura interna seriam os princípios inteligentes. Os princípios inteligentes sustentam a casca e a casca, diferente das estruturas internas, sustentam os elementos que estão ali dentro. E aí vem o líquido, aí vem. Entenderam? Entenderam essa. O líquido seriam outros princípios inteligentes vibrando diferentemente dos princípios inteligentes que são gomos. Porque o líquido ele se tornaria uma estrutura de um processo de princípios inteligentes mais sutis do que os gomos. Mas os gomos estariam numa condição mais próxima da casca do que do líquido. Entenderam, gente? Certo. Esse é o estado de consciência. Nossa estrutura de consciência, para que essa estrutura é quem permite que forças superiores ajam sobre ela. Porque, na verdade, as forças superiores sempre estiveram junto com ela. Ela nunca esteve sozinha. Só que ela precisa desenvolver uma linha de consciência para evoluir. Ela precisa evoluir os estados de consciência dela para aproximar de realidades diferentes daquela que ela está acostumada a lidar, que é o processo da evolução. Os nossos campos de vibração estão próximos porque nós somos seres próximos, né? Então, por isso, né? Você quer Sim, dizer, né? sim. É, Os campos de Quando ele vibração fala, quando ele dos. fala, quando ele fala da consciência lúcida, eu posso pegar essa colocação e falar assim: consciência lúcida é um estado de consciência em nós, onde eu tenho uma percepção ampla da realidade externa onde eu estou. Então, é como se eu falasse assim: neste momento, todo mundo que está aqui na reunião consegue ter uma percepção muito clara do corpo. Todo mundo sente o corpo dele na posição em que está. Provavelmente não, né? Não sei, tenta perceber seu corpo agora. E todo mundo vai tentar perceber o corpo dele aqui agora, do jeito que nós estamos. Tá todo mundo percebendo o corpo?
Se nós estamos percebendo o nosso corpo agora, se nós estamos percebendo o nosso corpo agora, significa, se eu tentar esquecer o meu corpo agora, eu consigo? Agora que eu percebo o meu corpo, eu consigo esquecer o meu corpo? Não. Não. Mas antes de eu falar do corpo, todo mundo estava com a consciência clara do corpo que está agora, antes de eu falar dele? Ou nós estávamos no corpo e nem percebíamos ele? Eu não tinha consciência, não. Esse estado é que o amigo espiritual está falando de consciência lúcida. Quando eu desenvolvo uma consciência ampla em torno de algo, de uma realidade onde eu estou inserido. Porque a nossa realidade, ela está aqui agora inserida, nós estamos inseridos dentro de um contexto, seja ele qual for, independente se sou solteiro, casado, divorciado, viúvo, e não importa a condição que eu esteja, nesse momento, nesse contexto aqui agora, percebendo o meu corpo e onde eu estou, ela é o campo de realidade lúcida onde eu me encontro e vocês também. Entendeu isso? Uhum. Ok. Então, ele chama a mente o reflexo de uma consciência lúcida. Vai lá no texto de novo. Aí o que, que ele fala? Ele está comparando a mente Não humana, compara, não compara ainda, sem a comparação, dá a afirmação dele. é espelho vivo da consciência lúcida. É só isso que ele fala da mente Da humana. consciência. Agora eu já entendi, a minha consciência está lúcida, ok? Uhum. Aqui no presente, a minha consciência está lúcida. Mas pode existir consciências mais lúcidas do que a minha nesse momento, com toda a minha lucidez? A sua consciência pode se tornar mais lúcida? Isso que está perguntando? Não, nós estamos aqui agora, ok? Isso. Com o estado de consciência lúcido da realidade onde nós estamos. Esteja ele onde quer que eu esteja, se eu estou em contato com o meu corpo aqui agora e com todos os meus sentidos, eu estou num estado de consciência lúcida em relação a onde eu estou. Tudo bem nesse sentido? Sim. Mas apesar de manter a minha lucidez no local que eu estou, dentro do lugar que eu estou, interagindo com os meus sentidos nesse lugar que eu estou, existem realidades superiores a nós, que nós não estamos percebendo, que têm uma interação conosco nesse momento, e eu, mesmo estando lúcido no lugar onde eu estou, ela tem uma relação comigo e eu não percebo ela. Entenderam isso? É isso é de acordo com o nosso estado evolutivo, né? Independente do meu estado evolutivo ou do seu. Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, onde quer que qualquer um esteja, tem mentes superiores relacionando com ela sem que ela perceba. Uhum. A esse campo, teoricamente, nós chamamos de, de quê? Consciência lúcida? Consciência lúcida? Não. Nós já temos uma consciência lúcida relativa à nossa condição. E existe uma inteligência mais lúcida ainda atuando na minha consciência, só que eu sou inconsciente a ela. Você, Ou consciência seja, de. ou seja, essa consciência superior a mim, superior a você ou superior a qualquer um, para nós ela está em qual campo? Aonde essas inteligências superiores elas estão? No nível de consciência que nós estamos.
Está no campo emocional? No oculto, no escondido. As inteligências superiores, atuando na nova linha de consciência na realidade onde nós estamos, ela continua oculta e escondida para nós. E ela está dentro de mim ou ela está fora de mim? Afora? Fora revela dentro. Eu tenho um estado oculto em mim de valores que eu desconheço, que precisam ser revelados. Ele só pode ser revelado por fora. As inteligências superiores a nós, elas estão fora de nós e estão ocultas a nós ao mesmo tempo, no fora, no externo. Porque elas não estão no interno. Então existe um interno oculto revelado pelo externo e existe um externo oculto para o nível de consciência que nós temos. Isso, o interno oculto não seria as mentes superiores, né? O interno oculto seria outra coisa, né? Ela poderia estar associado também a mentes superiores a nós. Ela poderia estar associada, porque aí é um terreno que nós conhecemos pouco. É como se eu falasse assim: Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, ele está no externo e ele está no interno. Uhum. Tá claro isso? E ele está dentro, ele está no dentro e no fora, ele está em qualquer lugar. Se ele está em qualquer lugar, forças superiores, provavelmente, estão em qualquer lugar. Elas são superiores. Mas o que importa saber é que ele está chamando isso de consciência lúcida. A mente é um reflexo, ele é um estado de consciência lúcida onde nós nos encontramos. Isso tem que ficar claro. Porque só pode ter uma força atuando sobre mim, porque existe uma consciência se movimentando dentro da realidade, que somos nós, em um estado vibratório em que é possível não, é muito provável, não só é possível como é provável, que essas inteligências superiores tenham uma ação direta sobre nós o tempo todo. E Quando a gente escapa da consciência lúcida, a gente vai para o campo da ilusão. ilusão, aí entra no terreno que nós precisamos entrar nele, que é o terceiro item por ele falado. Aí nós saímos da consciência lúcida e vamos lá na ilusão. Aí você vai ter que ler aí. Ó, o terceiro elemento a ser trabalhado hoje, ilusão. Vamos nele. Tá? Provavelmente a maioria da parte do nosso tempo a gente está fora da consciência lúcida, então, pelo que eu entendi, né? A maioria da parte do nosso dia, né, a gente está fora da consciência lúcida, né? Provavelmente, né? Só quem tem um É. pouco mais de experiência nisso que vai estar. O que nós temos que tentar fazer é tentar nos manter lúcido no nível da consciência em que nós nos encontramos hoje. É que nós, por incrível que pareça, com a consciência clara, igual nós estamos agora, nós não permanecemos nela. Nós ficamos mais vinculados a um estado imaginário do que da ordem da imaginação do que da realidade, onde nós deveríamos estar mais na realidade e menos na imaginação. Não é que a imaginação não exista, porque onde tem mente, onde tem estados de consciência e inconsciência, tem imaginação, isso não tem dúvida. Porque a imaginação, ela é mais profunda do que nós imaginamos.
E nós vamos explorar esse campo agora. Aí você pode saltar e ir lá na imaginação, que é o terceiro elemento. Ele dá uma explicação sobre a imaginação. Lê lá para nós, fazendo favor, o que ele É, fala da imaginação. então, ele está falando aqui dos departamentos, aí ele vai para o departamento da imaginação. Aí ele fala assim: o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, olha só. No que diz respeito à imaginação, imaginação é um departamento que existe em nós. A pergunta é: por que a imaginação existe em nós? Por que nós temos imaginação como um departamento concreto dentro de nós? Dentro, fora, fora, dentro. Não seria porque a consciência lúcida não é suficiente para o nosso progresso, o nosso progresso completo? Você tem que ter outros tipos de consciência, sem ser a consciência lúcida? Sei lá, é porque a consciência lúcida não é a imaginação, você falou já, né? É, na área, ó, imaginação, imagem. A base da imaginação é imagem. Toda imaginação tem uma imagem. Isso é lógico, isso é claro. É claro, Por que a imaginação ela existe em torno da imagem? Porque toda imagem, então, onde vocês estão agora, eu vou dar um exemplo para ficar claro o que eu estou tentando dizer, né? Isso tem que ficar muito claro. Onde vocês estão agora, tem alguma porta? sim, Qualquer que seja o tipo de porta, se tiver alguma porta onde eu estou, eu tenho a imagem dela, eu vejo a imagem da porta. não. Não? Você não tem aí a imagem da Não, porta não. nítida? Você não está vendo a imagem da Não, porta. eu não tenho, mas você tem. Ok? Você tem a imagem da Isso, porta. O que nesse primeiro momento nós temos é uma imagem. Essa isso. imagem que você tem da porta é real ou é ilusão? Real? Real, ela é real. Então, a imagem de algo, a imagem de algo afeta o meu sentido visual e joga e grava ao mesmo tempo. A capacidade de enxergar, ela não só capta a imagem, como ela capta a imagem e guarda a imagem. A característica do cérebro, além do uso dos sentidos, é lidar com a realidade e registrá-la. Por alguma razão, a nossa mente registra tudo que nós experienciamos. Tudo. Ela tem a capacidade de registrar. Então, uma das funções do cérebro é registrar a imagem. Que no contexto de consciência onde eu estou, é real. Eu estou lidando com a porta que está na minha frente aqui. Eu estou vendo ela. Ela não é uma imagem imaginação. Ela é uma imagem real. Tranquilo? Tranquilo. Essa imagem, que é a imagem real, eu interagindo com o Rodrigo, eu pergunto assim, Rodrigo, qual é como que é a porta a porta que você tem agora? Descreve ela para mim, para nós que estamos aqui. Descreve a porta real para você. Nós estamos num diálogo, ok? Nós estamos falando de uma estrutura que, no meu nível de consciência, é real para mim, e no seu nível de consciência, é real para você. Descreva a sua porta e a porta que você tem real para você, para nós.
Uma porta do tamanho normal, marrom claro, e com uma maçaneta prateada. Todo mundo que está aqui agora teve a imagem da porta do Rodrigo? Alguém consegue ter uma imagem nítida da porta que o Rodrigo descreveu? Eu acredito que as Nítida, não pessoas. sei, mas eu tive uma noção da porta dele. Ok. Quando você tem uma noção da porta dele, a noção que você tem da porta dele é real ou é ilusão? É real, não? Só é real se. Ela só se torna real se e quando. Quando é que ela se torna real? Quando eu for lá na casa dele ver a porta Quando dele. você estiver na frente da porta dele, que aí você vai ver que a porta que ele descreveu talvez não seja a porta que você imaginou. Pode se assemelhar muito, mas você vai ver que tem uma diferença enorme. Se você não tem, se você não tem a imagem real da porta dele, imagem, imaginação é ilusão. Mas por que que você tem uma ilusão da porta da casa do Rodrigo, pela descrição dele? Só é possível ter a imagem e imaginação, ilusão da porta do Rodrigo, porque, e só porque Ele detalhou e eu conheço uma porta. existe uma porta. Você conhece uma porta. O fato de conhecer a porta faz com que eu crie a imagem dela. Imagem, imaginação, ilusão. Mas ela só é real quando você está de frente para a porta. A imaginação, ela só existe porque nós conhecemos algo sobre aquilo. Porque se eu não conhecesse, eu não poderia imaginar. Até aí, tudo bem? Certo. Então existe imagem, imagem real, imagem, imagem, imaginação, ilusão. Tranquilo, gente? Até aí Mas tá tudo então, tranquilo? então Ah. é impossível imaginar uma coisa que eu nunca vi? Impossível, meu amigo, impossível. Certo. Nós só imaginamos aquilo que nós já experienciamos. Mas tá em outra encarnação também, né? Não é só nessa. Em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer situação que você Então, esteve. se a gente imagina uma coisa que a gente nunca fez, é porque veio de outra encarnação. Você quer dizer isso? Aquilo não só de outra. Olha só, veio do oculto. Isso. Porque a reencarnação para nós, as existências anteriores, elas estão em qual lugar? No passado. No passado. O que você sabe do passado? Nada. Tá no oculto. É, Está lá no oculto. Aí nós temos tá bom. pequenas noções do oculto falado pela história, que retrata a nossa história atual. A nossa história atual Uhum. está totalmente baseada nas histórias anteriores, da qual nós nem sequer temos lembrança, porque a gente nem tem certeza se viveu ou não isso lá atrás, mas a história fala dela. Ela está na linha do oculto. Tranquilo? Se ela está na Tranquilo. linha do oculto, ela está na linha daquilo que eu já experienciei. Se a imagem ela vem da experiência direta, de lidar com a consciência lúcida, por isso que o Evandro coloca isso lá no início, tem uma consciência lúcida lidando com uma realidade,
Quando ela está lidando com essa realidade, ela lida com a imagem da realidade, e a imagem da realidade vai se transformar em imagem pensamento. E quando ela vira imagem pensamento, pensamento ilusão. Porque o pensamento nunca vai ser real. Mas o pensamento que nunca vai ser real só pensa no que é de realidade. Ele nunca vai criar algo que não esteja dentro da realidade. Seja ela a realidade passada, seja ela a realidade presente, seja ela a realidade do que eu imagino que possa vir a acontecer. Da qual eu nem experimentei, nem sei se vou experimentar, mas ela é conhecida. Então, por exemplo, a gente observa as notícias de guerra e destruição que uma guerra produz. Todo mundo consegue imaginar, se houvesse uma guerra no Brasil, como ficaria a maioria das cidades, baseado nas imagens que nós temos de experiências de outros povos, inclusive da atualidade. A destruição que dá para se ver quando tem bombas estourando, destruindo uma cidade inteira. Todo mundo não consegue ter essa imagem? Infelizmente, sim. Ela é uma realidade que está no passado ou ela é uma realidade que poderia acontecer no futuro? As duas coisas? As duas coisas. As duas coisas. E seja ela a do futuro ou a do passado, ou mesmo daquela que está acontecendo na atualidade, da qual nós temos a imagem, mas nós não temos a realidade dela, ela é uma realidade. Mas nós estamos lá. Nós estamos em algum lugar que está tendo guerra agora. Não. Não, então ela surge para nós, seja no comentário, na imagem que mostram. O cara está mostrando, ele está lá no local, ele está vendo o local, ele filma o local, nós estamos vendo a filmagem, mas a filmagem que nós estamos vendo é real ou é ilusão? Que nós estamos vendo, não o que ele está vendo. É ilusão. Ilusão. Para ele, é ilusão ou é realidade? Ele que está filmando. Realidade. Tá claro? A nossa mente é isso. Por isso que nós temos grandes ilusões, por isso que nós temos um departamento chamado imaginação. Seja ela por uma linha da ilusão, seja ela dentro de uma linha de realidade, da fixação da imagem que cai nos registros da nossa mente. Ok, gente? Ok. Ok. Aí, o Emmanuel faz ainda uma colocação mais profunda ainda, porque ele fala assim: a imaginação, relê lá, Rodriguinho, a imaginação entra nela. Ela tem dois caminhos. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Amealhando as riquezas do ideal. O ideal está onde? Onde é o ideal para nós? Onde está o ideal? É o que a gente acha que é o suficiente para a gente ser feliz? O ideal? Não. O ideal não é que não. Dizer sim. É Mas relativo, né? O apesar. ideal é relativo para cada um, né? Isso. Porque o ideal ele está onde? E está no oculto, não? Em qual oculto? O ideal está no oculto. Qual oculto? Agora você me Em que, apertou. em que oculto que está o ideal? Lembre-se, ideal. O ideal é que o Rodrigo fizesse isso, aquilo. O ideal é que todos nós
alcançar, isso aqui. Onde que está isso? Onde fica o ideal? No oculto, obscuro, escondido. Ele está obscuro, ele está escondido, mas ele tem que estar em algum lugar. Onde que ele está? Apesar de oculto e escondido. O ideal é que a Luísa, quando eu falo assim, eu estou dizendo da Luísa em quando, onde? No futuro. No futuro. O ideal está no futuro. A riqueza do ideal. O ideal é a parábola do Cristo quando ele fala das bem-aventuranças. É futuro aí. Nós temos que buscar os valores internos revelados pelo externo. Por que ele é revelado pelo externo? Porque o que é interno é oculto, então o externo tem que revelar o oculto em mim, inclusive as nossas deficiências, porque se nós não olharmos as deficiências, nós não fazemos as mudanças evolutivas. Então, a realidade, ela reflete um estado, a realidade da qual nós nos deparamos, ela reflete um estado interno que precisa ser observado, porque esse estado estava escondido. E à medida em que eu vou olhando para ele, eu vou criando possibilidades para o futuro. Só que a pergunta, para o ser atemporal que somos nós, que estamos aqui agora, o futuro está onde? Onde o futuro está para nós aqui agora? No departamento da imaginação, não? De qual imaginação? Do real ou da ilusão? Ilusão. Da ilusão. Porque o futuro não existe. Porque o futuro não existe. Então, tudo que eu pensar sobre o futuro que não existe, imagem, imaginação e ilusão. Mas nós precisamos dela, porque atrás dessa imagem, imaginação e ilusão, existem conceitos muito bem elaborados, provenientes de um estado de consciência superior à nossa, que pertence aos espíritos superiores, aqueles que já estão muitas léguas na nossa frente. E que provavelmente têm nos sustentado até hoje. Então, eles apresentam para nós como conceitos que representam imagem, imaginação, ilusão. Mas que para eles são tão concretos quanto a consciência lúcida e clara que está aqui observando uma porta à sua frente. Entenderam essa complexidade? Por isso que a imaginação, por isso que a gente sonha, que imagina. Nós estamos aqui no corpo. Aí nós deslocamos do corpo pelo sono. Ao deslocar do corpo pelo sono, uma presença em uma condição melhor do que a nossa fala assim: vamos dar um passeio. E esse passeio, vamos te levar para um lugar onde alguém vai dar um estudo. Um estudo muito importante para todos nós, tanto para mim que está aqui já no mundo espiritual, quanto para você que está na Terra e daqui a pouco vai chegar ao mundo espiritual. Então é muito importante ter a condição de estar numa reunião com essa presença espiritual, porque ela é mais evoluída do que nós. Aí nós vamos lá para a reunião daquele ser que está numa condição muito melhor do que a nossa. Quando ele começar a falar, a fala dele, por mais simples que ela seja, que seja colocado, por mais simples que seja e que seja capaz de atingir a nossa capacidade de entender, ela ainda está em qual campo? Não entendi essa pergunta. Não, eu estou numa reunião, você também, ok? Tem um amigo espiritual de uma condição superior falando para nós. Nós estamos entendendo o que ele está dizendo.
Ele vai falar de uma maneira que eu e você, qualquer um, seja capaz de entender a fala dele. Quando nós estamos entendendo a fala dele, por mais que a gente esteja entendendo, ela representa o que para nós? Algo que está onde? Que precisa acontecer o quê? Já que ele representa um estado superior ao nosso. Algo que está no futuro, certo? Algo que nós temos que construir, porque ele ainda não existe em nós. E só é Certo. possível a construção desse estado porque ele faz a colocação para que eu e você venhamos a entender, dando a possibilidade de que isso seja construído e seja concreto. Ô, Ismael, Hum, eu posso fazer uma pergunta aqui que só vou esquecer. pode, sem dúvida. O tempo está adiantado, mas assim, olha que engraçado, né? Quando eu li esse livro antes, eu li esse parágrafo e fiquei nessa dúvida, porque ele está falando dos departamentos aqui do pensamento, né? Da mente, né? Aham, E o aham. que eu acho engraçado aqui é que ele pôs o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, depois ele vai falar da memória, né? A gente vai falar depois, mas o que eu acho engraçado é que nesse parágrafo ele está colocando só as coisas boas do espírito nos departamentos. Ó. O departamento do desejo, que é a aspiração, acalentando estímulo ao trabalho, Uhum. da inteligência, já está a evolução e tal. Mas e as coisas ruins do espírito? Por exemplo, ódio, rancor, parará. Ele não vai colocar isso nos departamentos, porque eu achei estranho isso, assim. Ou a Certo. gente tem outros departamentos para as coisas ruins. Eu não tenho dúvida. Esse aí são só os departamentos que já existem em nós, eles estão ali e eles sustentam a nossa caminhada. Ele está falando dos departamentos que são sustentáculos, eles são departamentos muito importantes para a minha linha de consciência movimentar. Tá, mas então E eles elas já são os existem em departamentos nós. para a nossa evolução espiritual, né? Porque tem os Eu outros não tenho departamentos dúvida. que ele Eles não são os descreveu. departamentos, É, eles são os departamentos muito profundos que nos movem. entendi. Depois nós vamos lendo aí, você vai ver que ele vai falar também. Mas ele É, primeiro faz a construção na base real. Todo é mundo tem esses estados a parte bem divina estabelecidos dentro de si. da mente que ele está falando, né? Isso. As partes mais importantes que compõem a nossa estrutura mental. Certo. E ele lança ela como departamento. Ou seja, elas são. E ele faz um comparativo. Aí ele está comparando, ok? Uhum. E nessa linha de comparação, ele vai tornando muito claro e evidente o que existe nos movimentando o tempo todo. Ele é de natureza concreta, mas pelas linhas do entendimento, ainda apesar de concreto, muito na imagem que nós temos dela, porque é conceito. Todo conceito está na imagem ilusória, assim como o futuro está na imagem ilusória. Mas a Certo. imagem ilusória só é ilusória porque ela tem uma imagem real. O que precisa ficar claro para nós é que atrás da ilusão existe algo concreto e real. Porque senão a ilusão não poderia existir. Certo. E isso está ficando claro? Tá. Por que é muito difícil a gente escapar da ilusão no estado de consciência que nós estamos? Por causa do nosso ego? Não, porque nós precisamos dela. Tem que lembrar Então, que mas a ilusão não alimenta o ego não precisa ser alimentado e a ilusão não alimenta o muito, ego. Então, muito. é um Mas processo cíclico, né? Vicioso. Processo vicioso. sim, é vicioso o ciclo, mas ele é porque é como se eu falasse assim, atrás da estrutura ego, atrás do ego, existe o ego só existe por quê?
Porque está alimentado. Não, porque tem o eu inconsciente. Isso, é claro. Tá Que certo? alimenta O o ego, ego, né? ele alimenta o eu inconsciente. E como ele está no oculto, no eu profundo, ele é um oculto para nós, o Certo. ego aparece porque cada vez que eu reencarno, descobrindo a minha própria personalidade, descobrindo quem eu não sou, mas como eu estou, porque o ego é a revelação do meu estado, não é a revelação do que eu realmente sou, não é o ser, Isso, claro. mas ele revela o ser. Ele não é o Certo. ser, mas ele revela o ser, tá tranquilo? Como ele é Tranquilo. revelador do ser, ele cria uma série de confusões, porque toda vez que ele experimenta algo de uma maneira, que ele acha que é daquela maneira, não é daquela maneira. Aquela é só mais uma maneira, é um estado. Isso. Aí ele gera conflito. Aí é a persona, aí é as imagens, os conflitos que nós carregamos. E nós vamos ter muitos ainda, porque o meu conflito de ego, de imagens, é porque eu lido com imagens verdadeiras. Quando eu lido com a imagem verdadeira, eu crio a ilusão dela. Exatamente. É aí que está a imaginação que eu estava falando. Aí entra aí o departamento da imaginação, que faz parte do nosso sonho, do nosso sonhar. Porque eu ia explicar e acabou que eu não concluí. Quando eu estou dormindo e eu vou lá para a realidade espiritual, escuto o espírito que está falando naquele momento que ele fala para nós escutarmos, é real ou é ilusão? É real. Real. Só que é o real, eu fora da matéria física. Eu tô lá naquele plano, tô ouvindo o cara, tô entendendo o que, que ele está dizendo. O que ele diz tem um sentido muito profundo para mim, para você e para todo mundo. E nós saímos dali reflexivos pra caramba. Precisamos mudar isso, precisamos mudar aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí eu volto pro corpo. Quando eu volto pro corpo, aquela informação que era real, agora vai se transformar em quê? Ilusão. Ilusão. Porque agora ele está no ideal. O ideal é aquilo que está no futuro, que eu ainda não adquiri, que eu ainda não fiz, porque ele é uma construção a ser feita. E a ilusão é o sonho. Eu tenho que sonhar, porque essa informação que o espírito ele trouxe do mundo espiritual é como se eu deslocasse do corpo, visse uma imagem que me gravou muito, eu volto para a Terra, pinto aquela imagem, transformo ela numa arte, num desenho, seja lá o que for, mas aquele desenho da qual eu tive a intuição, que na verdade a intuição é a percepção de algo. Aí eu percebi algo lá que ficou tão concreto na minha mente que eu transformei numa imagem, imagem transformada numa pintura, que é uma ilusão daquilo que é real. Porque a imagem não é a realidade. Nunca foi e nunca vai ser. Ela é uma ideia, ideal, Certo. da qual pertence o campo do entendimento, da compreensão, da experimentação. Aí abre um leque de coisas. A imaginação, nós precisamos tanto dela porque ela abre um leque de outros departamentos, outros estados dentro de nós que nós temos que passar por eles, porque faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa estrutura interna, externa. E nele está o departamento da imaginação. Então ele fala do ideal, o ideal que pertence ao futuro, e ele fala do outro termo. Qual que é o outro? Ele fala da sensibilidade. Aí já é mais um tema bem extenso. Sensibilidade Extenso, né? sensibilidade para o próximo, ok? Porque mesmo já passamos do tempo, não dá tempo nem de trabalhar. Agora É, nós vamos trabalhar a sensibilidade na imagem, imaginação, ilusão e imagem concreta real. certo. Beleza? Próximo encontro. Fechamos a Ótimo. reunião por hoje. Paz e alegria para todo mundo. Nos vemos na sexta-feira. Se der certo, vai dar tudo certo, vai ter o presencial e o. Ah, sexta-feira que vem já é carnaval ou não? É carnaval. Gente, não tem.
ok? Não vai ter reunião. Tranquilo. Então, nos vemos, sem ser na sexta-feira que vem, na outra sexta, pós-carnaval. Eu espero que a gente tenha conseguido gravar, porque isso aqui é tão importante, Noel, para a gente conseguir entender as outras palestras, entendeu? Porque isso aqui é uma essência, né, que você pegou, do que tudo Muito que você bom. fala aí, os outros dias. Então, eu vou gravar e espero que tenha sido gravado, porque aí é bom a gente ver e rever de novo, né, esses conceitos, né? Isso é importante. Beleza. Gente, um grande abraço para vocês, a gente se fala logo. Então, sexta-feira que vem não tem reunião, só na outra. Mas eu vou deixar uma informação aqui no grupo. Ok. Um Vou abraço deixar a lá no todos. YouTube. Já vou pôr no YouTube lá daqui a pouco. Um abraço. Beleza, um abraço, até breve. Obrigado. Obrigada, Ismael. Obrigado Boa a todos. noite. Boa noite.